Queridos, eu quero falar hoje sobre a oferta. Quando você traz a oferta, o que significa isso? Como que Deus vê isso? Qual o tipo de oferta que você traz? Como que isso é diante de Deus? Porque existe vários níveis de ofertas. Dependendo da maneira que você traz a oferta, o seu coração, ela tem uma certa relevância, ela tem uma certa importância, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Quero trazer esclarecimento quando você faz isso, quando você traz a sua oferta, quando você traz o seu dízimo. Em Gênesis, no capítulo 4, a partir do verso 3, diz assim, Gênesis 4, a partir do verso 3, diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Alguém aqui está trazendo uma oferta ao Senhor, que é Caim. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ofertas e da sua gordura, e atentou o Senhor para a oferta de Abel, para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. Então veja bem que o texto está dizendo, que a palavra de Deus está dizendo, que Caim trouxe uma oferta para Deus. Dois trouxeram uma oferta. Caim trouxe e Deus não agradou da oferta de Caim. Mas também Abel trouxe uma oferta, e a Bíblia diz que Deus agradou a oferta de Abel. Em outras palavras, a palavra de Deus está dizendo que tem ofertas que são diferentes. Tem ofertas que agradam a Deus e tem oferta que não agrada a Deus. Então está falando, está mostrando desse texto, nós percebemos claramente que há diferença de ofertas. Há tipo de ofertas que são diferentes. Eu gostaria de mostrar alguns níveis de ofertas para saber, porque de alguma maneira todos, não tem ninguém aqui nessa igreja, não tem ninguém que nunca trouxe nenhuma oferta. Ou traz o seu dízimo, traz a sua oferta. Então, em algum desses níveis, você vai se encaixar. Você vai perceber em qual desses níveis você está na sua vida, quando se diz em contribuição, quando se fala em oferta. Qual nível será que você está? Porque o alvo de Deus é que você chega no nível mais elevado. Você chega no maior nível de oferta diante de Deus. O primeiro nível, o primeiro estágio da oferta, nós a chamamos de restituição. Diga comigo, restituição. Então esse é o primeiro nível da oferta, é o primeiro nível da contribuição, é o nível mais baixo, mais básico. A restituição, ela possui dois aspectos da restituição. A restituição pode ser de homem para homem e pode ser do homem para Deus. De homem para homem, você vai ver um exemplo lá na palavra de Deus, que é o exemplo de Zaqueu. Lembra? Quando o Senhor, ele encontrou com o Senhor, ele estava numa árvore, o Senhor, hoje convém pousar na sua casa, e lá ele é tocado. Zaqueu se converte, e ele fala assim: olha, tudo que eu roubei, tudo que eu defraudei, eu quero restituir 4 vezes mais. Essa é uma das coisas que nós percebemos na vida das pessoas que se convertem. Como nós lidamos assim com os alunos, como eu e eles, nós não somos diferentes, a gente aprontou muito lá fora. Então tem aluno que fez coisas assim terríveis, pegou o que não era dele, fez coisas horríveis. E aí interessante, impressionante, que alguns falam assim: não, pastor, tem que devolver, eu roubei de fulano, eu dei o calote nesse ciclano, como eu devolvo? Tem coisas que não tem como restituir, mas há uma necessidade. Então o primeiro sinal da conversão é que você quer devolver aquilo que você pegou, aquilo que você fez de errado. Eu lembro do irmão, nosso aluno, e ele tinha pegado muitas coisas de algumas pessoas, mas tinha uma coisa que estava muito forte no coração dele, e que tinha roubado um botijão de gás, ou 2 botijões de gás, numa pessoa que ele conhecia, e assim, que era próximo da casa dele. Ele falou: pastor, agora eu quero devolver, como é que eu faço para devolver? Você vai lá e fala para ele: olha, eu roubei o botijão de gás, eu quero devolver. Ele falou: mas eu não tenho coragem de fazer isso. Aí sabe o que ele fez? Ele não me falou antes, não. Se tivesse falado antes, eu não tinha deixado. Ele de noite foi lá e devolveu o botijão, pulou o muro carregando o botijão, e foi lá e devolveu o botijão. Quando a pessoa acordou, estava lá o botijão. Nem sei o que ela pensou, falou: o que aconteceu? Então as pessoas, quando se convertem, a primeira coisa que vem na cabeça dela é esse sentimento: eu quero devolver
aquilo que eu causei, aquilo que eu roubei, aquilo que eu defraudei. Foi o que aconteceu, um exemplo que nós vimos na Bíblia com Zaqueu. E o texto diz assim, lá em Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 8, diz assim, Lucas 19, 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois esse também é filho de Abraão. Quando ele falou isso para o Senhor, falou: converteu. Ele quer devolver, ele quer restituir aquilo que ele defraudou a alguém. Ele quer devolver porque ele sentiu assim, puxa, eu fiz errado, agora eu quero resolver isso. Então essa é a restituição de homem para com homem. Mas há também a restituição do homem para com Deus. Quando é que o homem está restituindo para com Deus? A restituição para com Deus é quando nós devolvemos o dízimo. O dízimo não é seu, o dízimo é de Deus. Então, quando você devolve, quando você se converte, a maioria das pessoas pensa: puxa, eu tenho que devolver o dízimo. O dízimo não é seu, e você está devolvendo apenas aquilo que é de Deus, não é seu. Você está só restituindo aquilo que é de Deus. Você não fez coisa especial nenhuma quando você devolve o dízimo. Você está simplesmente devolvendo a Deus aquilo que não é seu. Então, nós vemos isso lá no texto de Malaquias, no capítulo 3, no verso 8 em diante. E se você não devolve, você está pegando aquilo que não é seu. É impressionante assim como a gente percebe isso. Eu vejo isso mais claramente, mais forte na vida dos nossos alunos, porque eles aprontaram demais, eles querem devolver. Eles fizeram muitas coisas erradas e agora eles querem consertar isso, devolvendo, restituindo. Mas também há um desejo de restituir a Deus aquilo que é de Deus. E o texto diz assim, a partir do verso 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós sem medida, bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Diga aleluia. Então o que Deus está dizendo aqui, que tem algo que é exclusivamente dele, que você não pode tocar, é dele, é do Senhor. Se você não faz isso, você está apropriando de algo que não é seu. Por isso ele diz, por isso que o Senhor mesmo pergunta: pode um homem me roubar? Roubará o homem a Deus? E ele mesmo responde: sim, você pode roubar. De quando? Quando você retém os dízimos que não é seu. O dízimo é de Deus. Então o nível mais básico, o primeiro nível da contribuição é isso, é a restituição, tanto para com o homem e o dízimo para com Deus. Mas mesmo nesse nível básico, tão baixo, tem muitas pessoas que não se convencem disso. Eles dizem: eu não acredito nisso. Bom, se você não acredita, é problema seu, você tem o direito de não acreditar, mas está escrito na Bíblia, está na palavra de Deus. Isso está claro aqui, claro como água, não há o que discutir, não tem conversa, não tem o que discutir. É o Senhor que está dizendo, é claro isso. Então quem dá o dízimo não fez grandes coisas, ele simplesmente restituiu, devolveu aquilo que não é seu, que é na verdade tudo é de Deus. Mas Deus requereu de nós, que somos filhos, o dízimo que é dele. Então ele falou: olha, nesse você não toca, você não pode tocar nisso. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós tocamos naquilo que não é nosso, especialmente quando é de Deus. Então ele diz: o que acontece com a pessoa quando não faz isso? Quando ele não devolve aquilo que é de Deus. O Senhor diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, nação toda. Então ele diz mais, ele diz: quando você faz isso, ele diz, se você devolver, aí ele fala assim: você pode me provai-me nisso. Olha como é impressionante isso, porque a palavra de Deus está colocando em xeque a vida cristã, o evangelho. Ele está falando: prova-me nisso,
Você pode provar a Deus. Então quem entrega o dízimo, o Senhor está falando, quando você faz isso, eu abrirei as janelas do céu, vou derramar sobre vós bênção sem medida. Então aquele que devolve, a palavra de Deus diz que Deus abençoa de uma forma sem medida. E você pode provar a Deus. Olha que coisa. Você pode testar a Deus. Se não for verdade, você não faz. Mas ele está dizendo assim, você pode provar. Uma outra promessa é que ele fala assim, que ele repreenderá o devorador. Então quando você não devolve o dízimo, tem um devorador que permanece. Ele está aí. Ele só é repreendido quando você devolve aquilo que não é seu, quando você traz o dízimo. E diz mais, ele fala, a vossa vinde no campo não será estéril. Então ele está dizendo assim, quando a pessoa é dizimista, ele planta, ele vai colher, você vai plantar, vai colher. E diz mais, todas as nações o chamarão felizes, abençoados, bem-aventurado, porque você será uma terra deleitosa. Então, quem devolve o dízimo, ele é abençoado. Ele está falando, cuidado que quando você não é abençoado, quem não é abençoado é o quê? Coitadinho? Nossa, é horrível isso, né? Se tem uma coisa que eu não quero ser chamado, é de coitadinha. A minha esposa apela, eu brinco com ela de vez em quando, tadinha. Ela apela. Eu não quero ser chamado de coitadinho. Mas quem não é abençoado é um coitado. Coitado, abençoado, coitadinho. É isso que o texto está dizendo. Então a melhor coisa é quando alguém diz assim, puxa, mas você é abençoado, hein? Rapaz, o que você faz? Que você é tão abençoado. Eu sempre digo isso. Você nunca me ouviu eu falar isso, que eu não sou abençoado. Eu sempre digo que eu sou muito abençoado. Eu sou abençoado, amém? Amém. Glória a Deus. E você? Às vezes eu ouço pessoas dizendo isso, eu não consigo entender como que você é tão abençoado. Eu sou abençoado como pessoa e sou abençoado também como igreja. As pessoas olham para nós, para o nosso ministério e falam assim, puxa, mas o que vocês fazem? O que vocês fizeram? Por que vocês são tão prósperos? Por que vocês são tão abençoados? Não dá para entender o que você faz. Qual o segredo? Você quer saber o segredo? Vou te contar hoje. O meu segredo é a bênção de Deus sobre a minha vida. A bênção de Deus sobre o nosso ministério. Nós somos um povo abençoado. Eu sou abençoado. Então você deve, em nome de Jesus, voluntariamente, entrar no terreno dos milagres, ou entrar no terreno do milagre. É você que faz isso. É você que entra no terreno do milagre. Como que se entra, pastor, no terreno do milagre? De que maneira que você entra Eu quero viver uma vida de milagre. Como se entra no terreno, na vida de milagre? É simples. É quando você crê na palavra de Deus. Para você viver uma vida de milagre, você precisa de crer na palavra de Deus, crer no que a palavra de Deus está dizendo. Você precisa de crer no que Deus diz. Quando você crê, você entra no nível dos milagres, quando você crê na palavra de Deus. Mas eu fico imaginando quantas pessoas entre nós, quantas pessoas na vida da igreja, que não crê na palavra de Deus. Sabe, às vezes vem para o culto, vai para a célula, sabe, canta louvores, ora, mas não crê na palavra de Deus. Quantas pessoas não creem? Será que você crê na palavra de Deus? Você crê em tudo que a palavra de Deus está dizendo? Você tem fé para crer no que a palavra de Deus diz? Você crê nas promessas de Deus? E é impressionante assim, eu acho Deus incrível. Deus é Deus. Deus é mais que Deus, Deus é Deus demais. É um deusaço. Por quê? Porque Deus fala assim, ó, você crê na minha palavra, vou te abençoar. Se você não crê, você vai se lascar. Era assim que Deus devia fazer. Você crê bem, não crê, então se lasque. Mas Deus fala assim, você crê? Não creio não. Aí ele fala assim, então faz prova. Aí não, Deus não podia fazer isso não. Crê tudo bem, não crê, se lasque. Mas Deus fala assim, você não crê? Se você não crê, Ele está dizendo, prova-me,
Faz um teste, prova para você ver. Faz isso assim escrito, põe isso em papel. Prova a Deus, começa de hoje. Se você não tem provado a Deus, começa hoje. Fala, eu vou testar a Deus, eu vou ser fiel, eu vou devolver o dízimo, eu vou ver o que vai acontecer. Escreve, calcula o que você tem, calcula a sua vida financeira e faça prova de Deus. Ele está dizendo isso. Pode fazer um teste, se é verdade ou não. Segundo nível de oferta é o dever. Alguns contribuem porque tem medo da maldição. Falei, esse negócio de maldição, eu não quero isso para a minha vida não, vou resolver isso. Eles sabem que tem coisas que não pertencem a ele. Ele pega e fala, não, isso não é meu. Como tem irmãos nessa igreja, no decorrer da minha vida, eu tenho visto muitos irmãos na nossa igreja, em outras igrejas, em outros ministérios, que sabem disso. Quando eles põem a mão no dinheiro, eles falam, ops, esse aqui não é meu. Tem irmãos que às vezes estão viajando, eles me ligam, falam, pastor, eu recebi um dinheiro aqui, já separei o dízimo. E ele, não, tem um irmão, um dia eles estavam numa pescaria, tinha ido fazer passear, e ele tinha separado o dízimo, não tinha passado aqui no prédio para devolver o dízimo, e estava sem dinheiro, só tinha um dinheiro do dízimo. Tão radical, eu não preciso ser tão radical assim não, mas ele era tão radical que aí de repente já chegaram lá no lugar, acabou o gás, não tinha o gás para eles fazer comida, e ele tinha o dinheiro do dízimo, e ele falou assim, vamos ficar sem comer aqui, porque eu não vou mexer no dízimo, e ele não comprou o gás. Eles podiam ir na cidade próxima, onde eles estavam, comprar o gás. Ele falou, não, pode fazer fogueira, pode fazer o que tiver aí, porque no dízimo eu não toco. Então tem pessoas que por medo, ou porque sabem que não é dele, que não pertence a si, então apenas não toque, e ele então devolve aquilo que é de Deus. Mas há outros que contribuem por obrigação, não há nada de errado nisso, contribuir por obrigação. A Bíblia ensina que nós devemos contribuir financeiramente, e isso é um dever de todo cristão. Lá em Deuteronômio capítulo 16, versos 16 e 17, diz assim, 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um ofereça na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, teu Deus, lhe houver concedido. Olha o que diz o texto. Esse é o dever de todo servo de Deus, de todo cristão. O texto está dizendo isso, é o dever de todo cristão, que ninguém compareça diante de Deus de mãos vazias. O pastor Jair gosta muito de falar isso, né? Não apareça diante de Deus de mãos vazias. Então cada um contribua. O Senhor está dizendo, como que você vai contribuir? Conforme Deus tem te abençoado. Então não apareça diante de Deus de mãos vazias, mas faça conforme Deus, é isso que Deus quer. O desejo de Deus é que você faça isso, que você contribua conforme você tem sido abençoado. Aí eu te pergunto, Deus tem te abençoado? Deus tem sido generoso para com você? Você tem sido abençoado diante de Deus? Deus tem abençoado você? Então Ele quer que você expresse o que Ele tem feito por você, através da sua oferta, através dos seus dízimos. Reconheça isso, que o que você tem é fruto da bênção de Deus. Puxa, como Deus tem me abençoado, como Deus tem sido generoso para comigo. Então Ele está dizendo, se você sente assim, então contribui conforme o seu coração, conforme você tem sido abençoado. Mas tem muitas pessoas que arrogantemente dizem, não, o que eu tenho é porque eu trabalhei, é fruto do meu trabalho, foi eu que fiz, quer saber, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu não tenho que devolver nada, não tenho que dar oferta, não tenho que fazer nada. Eu agradeço se eu quiser, foi eu que trabalhei, foi eu que conquistei. Mas lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 27, diz assim, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não for lhe dado. Ninguém pode receber nada, se do céu não for lhe dado. Então,
em última instância, não, mas Deus não me deu dinheiro. Mas em última instância, Deus lhe deu saúde, lhe deu vida, lhe deu vigor. Então, em última instância, Ele deu condições de você adquirir alguma coisa ou qualquer coisa. Então, tudo que você tem, Deus te deu vida. Eu estava ouvindo, não sei quem está me contando isso, acho que eu ouvi isso ontem, anteontem, alguém estava falando isso para mim, de um homem, ele era crente, e ele tinha dificuldade de ofertar, e ele pegou o tal do Covid, numa cidade muito difícil, com poucos recursos, e ele foi para a UTI, e foi entubado na UTI, e no hospital particular não tinha recurso, poucos aparelhos de oxigenação para intubação, e ele foi entubado, e depois que ele saiu do Covid, saiu da intubação, ele pagou uma nota, ele foi caro demais, ele gastou muita grana naquilo, e ele falou, puxa vida, eu nunca tinha gastado tanto para oxigênio, pois eu vivi a minha vida toda com oxigênio de graça que Deus me produz, e eu nunca devolvi nada para Deus. Para esse hospital aqui, por uma maquinazinha que me produziu, eu gastei uma fortuna. A pessoa está dizendo isso, que aí ele mudou o coração com relação. Só isso, só uma coisa que eu vi, acho que foi ontem que alguém me disse. Então, às vezes, a gente não percebe isso, que Deus tem me dado tantas coisas, tem me proporcionado tantas coisas. Tudo que você tem, de alguma maneira Deus contribuiu. Foi Deus que te deu vida, saúde, a graça. Então o Senhor espera que você reconheça isso. Você reconheça isso. Por essa razão Ele diz isso. Por essa razão o Senhor fala, ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. Mas tem alguns que acham que só de vir ao culto já está fazendo muito. Ah, pastor, já vou no culto, já está bom demais. Já vou na célula, já está bom demais. Mas a palavra nos ensina claramente que contribuir é um dever de todo cristão, de todos os irmãos, é um dever nosso. Se não somos voluntários em fazer isso, é necessário que façamos por dever, por obrigação. Não vou fazer por obrigação. Quem entende isso, quem compreende isso, já avançou um pouco mais, já venceu parte da avareza da sua vida. Terceiro nível, agora já estou subindo um pouco mais, é o nível da semeadura. Esse nível, como eu te falei, é um pouco mais elevado, diferente do restituição e do dever, da obrigação, mas ainda é um nível baixo, porque a semeadura ainda está colocando o semeador no centro, é ele que é o centro. Então ele semeia com a intenção de receber. Eu vou semear porque eu vou receber algo em troca. A palavra de Deus diz claramente isso, que a nossa oferta é uma semente. Não tem nada de errado em ter esse coração de querer semear para receber em troca. E a palavra de Deus é fiel, ela diz que conforme você semeia, assim você recebe. É bíblico isso, você pode fazer isso que você vai receber. Então, o semeador, aquele que semeia, ele semeia pensando nisso. Eu vou semear porque eu sei que eu vou receber, porque a palavra de Deus é fiel. Lá em Lucas, no capítulo 6, no verso 38 do capítulo 6 de Lucas, o Senhor Jesus diz, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que você tiver medido, vos medirão também. Então, da maneira que você dá, você vai receber. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, 2 Coríntios 9, 6 diz, isso vos afirmo, olha a contundência do texto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, como eu disse, não há nada de errado em ofertar com a semente. Eu estou lançando a semente, e a semente que você está lançando é no solo do reino de Deus, ela não vai falhar.
nunca falha, nunca falha. Eu nunca vi nesses mais de 30 anos servindo ao Senhor, eu nunca vi ninguém ofertar e depois falar, ai, tomei o prejuízo agora, e como é que eu vou fazer? Agora estou passando necessidade. Eu tenho visto algo tremendo, tenho visto milagre na vida dos irmãos que tem um coração para ofertar. Ele lança uma oferta e a palavra de Deus diz que ele vai receber de volta. É a palavra de Deus que diz. O Senhor é fiel para cumprir e para velar pela sua palavra. E a palavra diz, se você semear, você vai colher. Não tem jeito de você não colher. Isso é uma realidade. Deus tem nos dado a semente, a palavra de Deus diz que nos deu a semente, e Ele espera que nós semeamos. Isso é algo que Deus espera que nós façamos. Isso é uma lei espiritual, está na palavra de Deus. A medida que você semeia, é a medida que você vai receber. É lei, é uma lei espiritual. O Senhor disse isso, da mesma forma da lei da salvação, a lei da semeadura é uma lei, Então a lei da semeadura nos ensina que nunca colhemos o mesmo tanto que nós semeamos, nós sempre vamos colher mais. Portanto, na lei da semeadura, quem determina o tamanho da colheita é o semeador. Então, conforme eu semeio, é a medida que eu vou colher. É isso que a palavra de Deus diz. Se você quer colher mais, você deve semear mais. Quarto nível da oferta. Vai vendo aí como é o seu coração quando você sai do seu lugar e do envelope traz a oferta para o gasofilácio. Quarto nível é o da gratidão. Enquanto os que semeiam pensando que vai plantar e que vai receber de volta, nesse nível, as pessoas que trazem oferta, eles trazem por gratidão, porque eles já receberam. Eles já receberam, nossa, Deus já me abençoou, eu vou trazer porque eu sou grato. Esse é um nível de oferta mais elevado do que os outros três. Ele vai trazer oferta não pensando no que ele vai colher, no que ele vai receber de volta. Ele só é muito grato a Deus. Puxa vida, Deus tem me abençoado tanto, eu quero trazer uma oferta para o Senhor. Eu quero fazer isso. Eu quero retribuir, eu quero contribuir de alguma maneira. Eu lembro, muitos anos atrás, nós não fazíamos oferta aqui, fazíamos oferta só no culto. E aí nós tínhamos reuniões de orações, durante a semana, nós tínhamos uma reunião de oração, e tinha um irmão, uma pessoa que vinha, ele não podia vir no culto, porque ele não morava aqui, ele morava acho que em Jataí, mas ele participava da reunião de oração. Aí um dia ele me chamou assim à parte e falou assim, pastor, mas deixa eu te falar uma coisa, todo culto que eu venho aqui, eu quero dar uma oferta, e eu tenho tanta gratidão, porque eu tenho ouvido aqui, pelo que eu tenho recebido, e eu quero fazer uma oferta, mas vocês nunca falam de oferta, por favor, deixa eu trazer uma oferta, eu quero dar uma oferta. Eu falei, só se for agora. Chamei ele, pus o gasofilácio, peguei o envelope, passamos a fazer essa oferta por causa desse irmão, que falou isso. Falei, pastor, o senhor não está me dando oportunidade, eu tenho tanta gratidão, eu quero ter oportunidade de trazer oferta. Então nós damos a liberdade das pessoas, todos os cultos, todas as reuniões, inclusive nas células, nós fazemos isso, nós queremos dar, ninguém faz isso com pressão, nunca, nenhum irmão aqui pode dizer isso, que nós pressionamos alguém para devolver o dízimo, para trazer oferta, nunca fazemos isso. Na verdade, eu quase nem falo sobre isso, acho que esse ano é a primeira vez que eu estou falando sobre oferta. Não falei nada sobre isso. Estou falando hoje sobre oferta. Então ninguém aqui pode se sentir pressionado porque o pastor está falando de oferta, que o pastor está querendo meter a mão no seu bolso. Não quero. Pode ficar em paz nisso. Sou muito abençoado, Deus tem nos abençoado muito. Mas eu quero que você seja abençoado. E você precisa de saber qual o nível da sua contribuição, da sua oferta. Porque em alguma dessas você vai se encaixar. Então tem pessoas que são tão abençoadas que quando eles trazem ofertas, eles não trazem pensando em mais nada. A única coisa que tem no coração deles é gratidão. Eles têm gratidão e eles vêm para trazer oferta porque eles têm gratidão. A gratidão é uma motivação legítima. Mas ainda não é a motivação mais profunda, não é o nível mais elevado na contribuição com a igreja. Para alguns, a oferta é só uma questão de restituição. Para outros, é uma questão de dever,
é uma questão de obrigação. Não posso comparecer diante de Deus de mãos vazias. Eu quero trazer uma oferta. Para outros, o coração é só uma semeadura. Glória a Deus por essas pessoas. Glória a Deus por esses irmãos que fazem isso por alguma dessas razões. Mas é importante que você avance. É importante que você cresça diante de Deus. Que você cresça nos níveis de intimidade, de profundidade diante de Deus. E que você possa compreender como a sua vida é quando você traz uma oferta diante de Deus. Vai chegar um momento que você vai dizer como Davi. Davi diz assim lá no Salmo 116, no verso 12. Ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor? Essa é uma frase que eu carregava no meu carro, né? Atrás do meu carro. Eu tinha essa frase escrita. Que darei ao Senhor? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Olha, eu fui tão abençoado, eu sou tão agraciado por Deus, que eu fico me perguntando, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para agradecer tanto que Deus tem sido generoso para comigo? Essa pergunta é chave. Essa pergunta tem que estar no seu coração, sabe? Tem que estar no seu coração, é chave. Reconhecer tudo que Deus te deu. Você reconhece isso? Você reconhece que sua vida foi transformada do dia que você conheceu o Senhor até aqui? Quantas coisas Deus fez na sua vida? O que você deve dar ao Senhor? O que eu posso fazer? Essa é a oferta de gratidão. A oferta de gratidão. Não tem nada pior do que o ingrato. O ingrato é um negócio assim horroroso. Como é triste ver pessoas que não percebem, que não valorizam o tanto que eles foram abençoados, o privilégio que eles tiveram. Meu Deus, Deus não precisa me dar mais nada, tudo que Ele já fez para mim já é o suficiente para eu viver o resto da minha vida grato a Ele. Mas Ele tem que acrescentado cada dia mais. Eu quero dizer uma coisa: a bênção de Deus não alcança o ingrato. Não alcança. O ingrato não recebe de Deus. Tem pessoas que devolvem o dízimo, mas não são gratos a Deus. Tem outras pessoas que semeiam, mas com a mentalidade de fazer um negócio com Deus. Eu estou semeando porque eu quero receber. Muitas pessoas fazem isso. Não há gratidão no coração. Precisa ter gratidão. Ser grato é um nível mais elevado na minha vida cristã, na minha vida financeira, quando eu trago uma oferta para Deus. Ele é grato porque Ele já fez a colheita, Ele já foi abençoado, eu já recebi a bênção. Então Ele não está trazendo oferta com nenhuma outra intenção no coração, a não ser gratidão. Você que tem vivido sua vida diante de Deus, você tem no seu coração gratidão? Você é grato por tudo que Deus já fez por você? No seu coração, você consegue chegar nesse nível de falar: puxa vida, eu não sei o que fazer para agradecer a Deus por tudo que Ele fez? Ou você é ingrato? Nada, tudo que eu recebi foi coincidência. Não tem nada disso não, mas é só coincidência. Ou você percebe, você consegue ver, você consegue perceber o tanto que Deus te abençoou? Você consegue entender isso? Ter revelação disso? Quantas pessoas já receberam tanto de Deus, e na hora que nós falamos de oferta, quando fala de dízimo, quando fala de oferta, ele já fala: já vem o pastor falar de oferta, já vem o pastor falar de dízimo, já vem o pastor. Isso é um ingrato. O que fala isso, o que pensa assim é ingrato. Quantas pessoas aqui, quantos aqui entre nós foram curados aqui por causa desse lugar? Eu ouço histórias de irmãos que receberam milagres de cura entre nós, porque essa igreja existe. Você foi curado aqui, foi curado no encontro, foi curado na célula. Quantas pessoas, tenho certeza que se eu pedir para levantar a mão aqui, eu vou ver muitas pessoas que foram curadas por causa desse lugar, por causa dessa igreja que Deus levantou aqui nesse lugar. Você foi transformado,
porque esse lugar existe. Deus abençoou você. O ingrato impede da obra de Deus avançar. Quantos irmãos estavam desempregados, vieram para o culto, pediram ao Senhor, de repente as portas se abriram, cresceram. Quantos irmãos prosperou, chegaram aqui na igreja, sabe, com a vida muito simples, e de repente prosperou, avançou. Olha, quantos casamentos foram transformados aqui nesse lugar. Quando você chegou, seu casamento estava destruído, ou às vezes no processo, estava ruim, estava mal, de repente houve uma intervenção divina, e a sua história mudou, seu casamento mudou, sua família foi restituída. Quantas pessoas no nosso meio foram libertas das drogas, do alcoolismo, da depressão? Quantos, centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas foram libertas das drogas, só por causa desse lugar, só porque Deus providenciou esse canto, esse lugar abençoado, para nós reunirmos e adorarmos o Senhor. Nós começamos o nosso trabalho no internato, em um lugar, ficamos lá mais de 20 anos, de repente fomos obrigados a mudar, saímos de lá, começamos lá no recanto que Deus nos deu, agora o lugar é nosso, estamos lá numa construção, chegamos no final do ano, nós tivemos umas verbas que veio parlamentar, mas essa verba não pode ser gastado com o salário, por exemplo, dos obreiros. Tem coisas que essa verba não pode gastar, e nós não vamos burlar isso, nós temos que gastar onde deve ser gastado, mas é a maior dificuldade. De repente você tem um dinheiro que você não pode gastar, não pode pagar o 13º, não pode pagar o corpo de trabalho, a gente faz a ginástica de todo jeito, para tentar suprir as necessidades, e às vezes, tem momentos, agora chegamos nesse final do ano, não tinha como pagar o corpo de trabalho. Eu hoje vim com a intenção hoje, de pôr um gasofilaço aqui do internato, de falar para os irmãos, irmão, contribua hoje, nós temos que pagar o salário dos funcionários. Mas eu resolvi orar primeiro a Deus. Falei, Deus vai tocar no coração dos irmãos. É Deus que vai falar no coração dos irmãos. Eu sei que Deus tem falado e Deus tem suprido essa obra até aqui. Até aqui eu posso dizer Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem sido fiel para conosco. Então quantas pessoas... pensa bem. Olha, quem está aqui nessa igreja há mais de 6 meses, tem um testemunho para dar. Só se você chegou agora, recente, mas mesmo os que chegaram agora, já tem grandes testemunhos para contar, milagres, transformação, casamentos transformados, libertação, vida nova, por causa desse lugar. Aí quando fala de oferta, quando fala de dízimo, os ingratos dizem assim, já vem falar de dinheiro, pode ficar em paz, não quero meter a mão no seu bolso não, pode ficar tranquilo com isso, sou muito abençoado. Eu quero que você também seja abençoado. Mas o ingrato nunca pensa, o ingrato nunca pensa assim, que ele tem que ofertar, para agradecer, uma oferta de gratidão. Eu estou dizendo isso para aqueles que não são gratos, amém? Aqueles que é gratos, não estou falando com você, tá bom? 5º nível, por uma causa ou por um compromisso. Lá em Lucas, no capítulo 8, no verso 1 ao verso 3, diz assim, 5º nível, por uma causa ou por um compromisso. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, na qual saíra 7 demônios. E Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestaram assistência com seus bens. Jesus saía com os 12 discípulos, e eles tinham famílias, eles precisavam sustentar as suas casas, e aí o ministério de Jesus avançou, foi à frente, por causa dessas mulheres.
Olha que coisa preciosa, está aqui na palavra de Deus, dizendo que tinha algumas mulheres que eram ricas e que contribuíam com o ministério do Senhor Jesus. Que bênção! Tem algumas irmãs aqui que são abençoadas nessa igreja, amém? Amém. Não tem não? Amém. Ué, quem é as irmãs que são abençoadas e prósperas aqui nessa igreja? Diga amém. Glória a Deus. Alguns contribuem por restituição, outros contribuem por dever, outros contribuem por semeadura e gratidão. Mas tem aqueles que é mais além, são mais profundos ainda, que contribuem por uma razão do seu compromisso com a causa do Evangelho, com a visão. Eles falam, não, eu tenho um compromisso com Deus, eu vou fazer isso porque eu tenho uma palavra, eu tenho um compromisso, eu quero investir nessa obra. Eles querem colocar a sua oferta em algo significativo, eles querem participar. Muitos dizem assim, eu creio que essa igreja é instrumento de Deus nessa cidade, nessa geração. Ela tem transformado centenas e centenas de famílias e de pessoas. E olha, quantos aqui no nosso meio têm sustentado esse ministério com as suas ofertas? São muitos, irmãos. Na verdade, tudo isso daqui é sustentado com a oferta dos irmãos, com aquilo que você faz. Quando você contribui, você está participando da salvação de muitos. Eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção no meu coração nisso. Eu sei que no céu tem uma conta lá, que está acreditando a você a salvação de centenas de vidas que você participou de alguma maneira. Você não foi lá evangelizar, você não foi lá no encontro, você não participou, mas você participou financeiramente. Nós temos uma igreja hoje na África que tem vivido momentos difíceis. Todo mês nós mandamos uma oferta para eles. Sabe qual a oferta que nós mandamos? Não é a do pastor Sérgio, não é do pastor fulano, do pastor ciclano. É seu, é a sua oferta, é a sua contribuição que tem sustentado isso. Que glória, que bênção. Então eu creio nisso, que há um crédito no céu registrado na conta de cada um. Pessoas que serão salvas por causa da sua contribuição. Quantos de nós de fato contribuem com a vida da igreja? Quantos têm contribuído? Então esse é um nível mais elevado, que acredita na causa, que acredita na obra, que acredita no que nós estamos fazendo. E ele fala, eu quero sustentá-la, eu quero ajudar essa obra. Quantos têm o coração para contribuir, para sustentar, para suprir as necessidades desse ministério? Eu gostaria muito de ouvir pessoas dizendo, pastor, eu vou ofertar, eu vou doar nessa igreja, porque eu vou fazer isso como uma semente, porque eu sei que eu vou receber de volta. Outros, Senhor, eu sei, pastor, eu sei que é dever de todo crente, e eu quero fazer isso. Eu vou trazer oferta, porque eu sei que é dever de todo crente. Mas ouvi, pastor, eu quero trazer oferta, porque eu quero que essa obra cresça, eu quero que essa obra avance, eu quero financeiramente abençoar essa obra, porque eu sei que ela é uma obra de Deus. Durante a minha vida cristã, e especialmente como pastor, eu tenho estado com pessoas muito, muito importantes na minha vida. Deus tem colocado pessoas, irmãos, que me alegram o coração com as suas atitudes, pessoas que me alegram o coração com as suas palavras, nos momentos difíceis eles estão ali para dar uma palavra, para ajudar. Mas é muito precioso, é muito tremendo isso, ter irmãos que possam dizer assim, pastor, conta comigo quando a obra estiver em dificuldade, conta comigo, financeiramente conta comigo. Eu tenho encontrado alguns irmãos que me alegram quando dizem isso. Algum tempo atrás, nós estávamos lá no internato, numa situação difícil, os alunos prestes a mudar, antes da mudança de agosto do ano passado. Antes dessa data,
nós tínhamos um monte de coisa para construir e não tinha recurso. Deus enviou um irmão assim sobrenatural. E ele chegou e queria visitar a obra. Não é daqui de Rio Verde, mora fora. E ele visitou a obra e falou assim: pastor, eu vou te ajudar nessa obra. Conta comigo. Eu vou te ajudar financeiramente. Vou contribuir com essa obra, porque eu sei que é uma obra séria. Como é precioso ter irmãos assim. Claro, eu tenho irmãos que me alegram muito com atitudes extraordinárias. Mas é muito bom quando você ouve alguém assim dizendo para você: pode ficar tranquilo, eu estou com você. Vou com você até o fim. Aconteça o que acontecer. Se o barco afundar, nós vamos morrer junto. Conte comigo. Eu vou participar, eu vou contribuir. Esse é um nível mais elevado ainda da contribuição. Quando alguém fala assim: vou participar. É o compromisso de um discípulo. Sexto nível. Vamos chegar no sexto, para nós chegarmos no... São 7, ok? Para você não ficar ansioso. Quantos vão ser? 20? 10? Não, são 7. Então no sexto. O sexto nível é da generosidade. Diga comigo: generosidade. Glória a Deus. Provérbios 22:9 de Provérbios diz assim: o generoso será abençoado porque ele dá o seu pão ao pobre. No capítulo 11, no verso 25, diz assim: quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. A generosidade é um nível ainda mais elevado ainda. Está acima da justiça, porque a justiça é o seguinte: eu vou dar a quem tem direito. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim: eu não dou para esse povo aí que fica pedindo na rua, porque eu sei que eles vão beber. Esse não está no nível da generosidade, porque o generoso não quer nem saber, ele simplesmente dá. Ele não faz justiça, ele não faz avaliação, ele dá exatamente para quem não merece. E esse é o generoso, é aquele que dá para quem não merece. O generoso dá além do que as pessoas esperam. O generoso surpreende as pessoas, ele sempre toca o coração com a sua oferta. O generoso às vezes nos constrange. Já viu pessoa generosa? Às vezes nos constrange, né? O generoso, quando ele percebe as nossas necessidades, eu tenho alguns irmãos que estão perto de mim, quando eles percebem que a situação está difícil, se ele não pode ajudar financeiramente, ele arruma um jeito, ele fala: não, peraí, vamos dar um jeito, vamos criar um negócio aqui, vamos fazer alguma coisa. A gente percebe o coração do generoso. O amigo generoso, ele prende a gente, não é? Para sempre. O generoso nos prende. Como é bom ter amigos generosos. Como é precioso isso, né? O generoso dá para quem não merece. Ele simplesmente é generoso. Como que é o seu coração? Que nível desse você está? Generoso é aquele que abre mão. Ele simplesmente quer ser generoso. Eu vou confessar uma coisa para você: se tem uma coisa que eu me esforço, é para ser generoso. Eu me esforço diante de Deus, Senhor. Eu tenho falado isso com Deus. Eu falo: Senhor, eu prefiro que as pessoas me conheçam, em primeiro lugar, pela minha generosidade. Nossa, viu como aquele pastor é generoso? Eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim pela minha generosidade, que eu sou generoso. Eu quero ser generoso diante de Deus, que eu possa sempre surpreender as pessoas com a minha generosidade. Quero ser generoso. Essa é a minha oração. Que Deus nos dê oportunidade de sermos generosos, né? Às vezes tem a oportunidade de essa é uma oportunidade de eu ser generoso com essa pessoa. E Deus tem me dado o privilégio e a oportunidade de ser generoso com alguns. Mas tem pessoas que quando você é generoso com ele assusta. Fala: por que você está fazendo isso? Você está querendo receber alguma coisa em troca. Já viu aquelas pessoas que quando você é generoso com ele fica assim, pensando que você quer alguma coisa em troca? Tem até um ditado popular que diz assim: quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Tem pessoas que você é generoso com ela fica assim. Tem muitos irmãos que passou na minha vida, que às vezes eles estranhavam e falavam assim: não, esse negócio dessa igreja aqui é muito estranho, os irmãos estão muito generosos, porque estão querendo o que em troca? Eu lembro um dia, eu estava aqui na porta do prédio, e eu vi um casal de velhinhos aqui na porta, pegando latinha do lixo.
E aí eu fiquei constrangido com aquele negócio. Eu falei assim, não, peraí, vou dar uma grana para eles. Eu não lembro quem eu chamei assim, não sei se foi o Jobson, algum dos meninos, o Bob, não sei quem. Eu chamei eles e falei assim, peguei uma grana boa e falei assim, vai lá dar para eles e fala para eles ir embora para casa. Eles não precisam trabalhar hoje, vou dar o dinheiro do dia deles hoje. O que eles iam arrumar da latinha, eu tenho certeza que eles não vão ganhar isso. O velhinho apelou, não quis receber de jeito nenhum. Não, o pastor ali que mandou, não quero, não quero. E não aceitou. Foi embora sem aceitar. Eu fiquei tão frustrado, porque eu queria abençoar ele. Eu queria ser generoso com ele, mas ele não aceitou. Por que ele não aceitou? Por que às vezes alguns não aceitam ser generoso com ele? É porque ele também não é generoso. Ele fica constrangido. Quem é generoso, não importa se alguém é generoso com ele. Mas tem pessoas que, quando alguém é generoso com ele, ele estranha, ele assusta. Ele fala, tem alguma coisa errada nisso. Não está certo isso não. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então Deus espera que nós sejamos generosos, porque o Espírito do nosso Deus é um Espírito de generosidade. Nós estamos fazendo parte da natureza de Deus quando você é generoso. Devemos simplesmente ser generosos. Generoso é uma característica do cristão. O cristão tem que ter essa característica de ser solidário, de ver alguém necessitado, seja seu vizinho, seja alguém que ele conhece, um parente, estender as mãos. Olha, uma das coisas que eu vibro na igreja, que eu me alegro muito, quando eu ouço falar assim lá numa célula, o irmão está precisando de uma cesta, o irmão foi lá, arrumou, o irmão está precisando pagar uma energia, eles foram lá, fizeram uma vaquinha, foram lá suprir, o irmão estava no hospital, precisava de um remédio, precisava de uma coisa. Como é precioso ver irmãos generosos no nosso meio, é maravilhoso isso. O novo nascimento, a vida cristã, gera esse tipo de gente. Se você não é generoso, talvez você não converteu ainda. Talvez você precise mais de Deus ainda. Talvez você precise alimentar mais de Deus. É possível dar sem amar, mas é impossível amar sem doar. Não tem jeito. Guarda essa frase. Sétimo e último nível, para encerrar, é o nível da oferta de adoração. Diga comigo, adoração. Então, finalmente, há aqueles que contribuem com a expressão de adoração. Eles querem adorar. Ele visa tão somente adorar o Senhor, a glória de Deus. Contribui só com a intenção de adorar o Senhor. Verdadeiros adoradores doam livremente. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10 diz, Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as suas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então a palavra honrar aqui, também poderia ser sinônimo de adorar. Honrar é adorar. Adorar o Senhor com os seus bens, com as suas primícias da tua renda. Nesse nível de oferta, a oferta não é mais uma restituição. A oferta não é uma questão de dever, somente de dever. Também não é uma questão de semeadura. E também não é só uma questão de uma oferta de gratidão. Mas ela é uma expressão de adoração ao Senhor. A minha oferta é uma expressão de adoração ao Senhor. Mostra o coração dele. Que a primeira coisa que está no coração dele é o Senhor. Ele adora o Senhor com a sua oferta. Então no final, nossa oferta deve ser assim. A sua oferta deve ser essa. A sua oferta deve ser uma expressão da sua adoração. Por quê? Porque nós amamos o Senhor. Então, podemos dar sem amar, mas é impossível amar sem doar. Então tem uns que doam porque eles amam o Senhor, simplesmente porque eles amam. Não porque recebeu algo em troca, não porque são gratos, não simplesmente porque são generosos,
mas eles querem fazer a sua oferta simplesmente porque ama o Senhor. Eles querem adorar o Senhor com a sua oferta. Então, se você ama o Senhor, transforme a sua oferta em adoração. Faça isso. Transforme a sua oferta em adoração. Então, a maior expressão da oferta é quando você transforma a sua oferta em adoração. Qual é o nível que você está? Como que é a sua oferta diante de Deus? Quando você pega o seu dinheiro, fruto do seu trabalho, é seu, é legítimo, Deus te deu, e você faz isso voluntariamente, mas quando você faz, qual é o seu coração? Eu queria muito que nós crescêssemos nisso, que a nossa vida fosse uma vida de oferta, de adoração. Eu já ouvi uma expressão assim, muitos pastores dizem isso, eu não vi fisicamente, mas eu ouvi contar, diz que o africano, quando é um momento da oferta, lá eu vi nos nossos trabalhos, lá eu vi como eles são alegres no Senhor. Eles estão na nossa frente assim, léguas, de culto alegre, de culto de celebração. Eles celebram numa maneira, eu vou te falar, nas nossas igrejas, lá quando nós fomos lá em Senegal, e quando nós fomos lá em praia, lá em Cabo Verde. Os irmãos, sabe, eles o tempo todo eles cantam e dançam. Mas eu já ouvi isso, de que quando chega o momento da oferta, quando eles não têm nada para ofertar, eles vêm, eles são a oferta. Eles ofertam eles mesmos. Diz que tem uns balaios grandes, que eles entram dentro do balaio. Eles são a oferta ao Senhor, quando eles não têm nada. E o africano é muito pobre. Eles têm muitas necessidades, mas na hora da oferta, se você vê eles, como eles fazem nas nossas igrejas lá, se você vê os irmãos em Guiné-Bissau, eu falei Senegal, né? Em Guiné-Bissau, não estamos cuidando mais de Guiné-Bissau, estamos cuidando só lá de Cabo Verde, mas os irmãos é uma alegria, é uma celebração. Eu já desafio os irmãos aqui, nós precisamos celebrar mais no momento da oferta, dos dízimos. Fazemos isso com muita alegria ao Senhor. Eu queria que você avançasse em Deus, para você experimentar coisas maiores em Deus. Crescemos de níveis de oferta e de adoração a Deus, amém? Obrigado pelo amém. Vamos ficar de pé e vamos orar? Glória a Deus. Queria cantar um cântico com você. Estou lembrando que tem um irmão que está aqui na minha frente. Esses dias ele ia viajar e ficar um monte de dia fora. Aí ligou para mim e falou: pastor, estou com um dízimo aqui, eu tenho que devolver esse dízimo, porque eu não vou estar no culto. Eu tenho que fazer isso. Eu falei: mas como você ia fazer? Não, eu vou na sua casa, eu faço. Foi lá na minha casa devolver o dízimo. Às vezes acontece isso. Os irmãos sentem tanta alegria, tanto prazer em fazer isso, que eles não querem deixar de fazer. Nós temos muitos irmãos aqui que são assim, são muito generosos. Eu queria que vocês todos crescessem em Deus, que vocês tivessem essa visão de que a sua oferta é uma oferta de adoração, amém? Se for assim, não importa o valor, não importa o que você faça diante de Deus, importa o seu coração. Se você tem um coração assim, tudo é diferente. A semente dos adoradores frutifica 100 por 1, 60 por 1, muitas vezes. Então, nossa igreja tem avançado, porque muitos irmãos, quando trazem a sua semente, é uma semente de adoração. Isso toca o coração de Deus. Abençoa a igreja e abençoa você. Amém? Vamos cantar um cântico então. Aquele cântico que você cantou. Aquele cântico que você cantou na hora da Vamos cantar esse cântico. Eu queria que você cantasse. Fizesse isso de todo o seu coração, com todas as suas forças. Amém? Glória a Deus.
aleluia. Meu ser, com todo o seu ser, agradeça, aleluia. Agradeça ao Senhor, obrigado. Louve ao Senhor, adore o Senhor, aleluia. Agradeço. Em meu lugar te agradeço. Amém, Jesus. Desço. Louve ao Senhor, adore o Senhor. Em meu lugar te agradeço. Te agradeço. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos de todo o nosso coração. Tem ninguém entre nós que não tem algo para agradecer ao Senhor por tantas coisas preciosas que o Senhor tem dado a nós. Cada um de nós aqui tem um testemunho, tem uma história que o Senhor entrou, que o Senhor fez, que o Senhor abençoou a família, abençoou as emoções, abençoou financeiramente. Muitos têm prosperado, muitos têm avançado. Quantos estão libertos, Senhor? Libertos daquela vida de cadeia, de prisões que estava destruindo, e que de repente o Senhor chegou, o Senhor fez um milagre. Então nós temos muito a agradecer ao Senhor, e nós queremos que essa obra avance, nós queremos que essa obra cresça, Senhor, e que o Senhor possa tocar no coração de cada um de nós, e que nós possamos, ó Deus, fazer das nossas ofertas uma expressão de adoração ao Senhor. Abençoe cada um de nós, prospere a tua igreja, prospere os teus filhos, prospere as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Diga aleluia. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o nosso Deus Todo-Poderoso levante seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o nosso Deus Todo-Poderoso levante seu rosto sobre vós e te dê a paz, hoje e sempre, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.